Vitória queremos estar dentro, dar a conhecer as histórias que contam estes corredores, estas salas, estes troféus que aqui nos rodeiam. Mas também mostrar o outro lado de quem tantas alegrias nos dá. O convidado deste mês é o nosso capitão, José Semedo. Olá Simi, obrigada por estares connosco. Obrigado. És nascido e criado em Setúbal e és filho do Vitorino e da Vitorina. Isso. Eu começo aqui com uma brincadeira, mas achas que estavas destinado a ser também um filho do Vitória? Não acredito que eu estava destinado, mas era e sempre foi um sonho, desde criança, poder envergar essa camisola, porque nascido aqui nesta cidade, o primeiro clube que eu soube, a primeira equipa que eu vi jogar foi Vitória, ou seja, na minha altura pouco ou nada havia televisão, pouco ou nada havia jogos de futebol, porque andava sempre na rua a brincar e o primeiro estádio de futebol que entrei, que eu vi, era o Vitória. Então toda a cidade, quem nasceu e cresceu aqui, pelo menos no meu tempo, toda a cidade era muito vitoriana. Vivia-se muito Vitória, ou seja, hoje em dia, com a informação cada vez maior, cada criança que nasce por ter um parente de algum outro clube, é muito mais fácil retirar as crianças que são da cidade para serem dos clubes, porque no meu tempo era toda a cidade movia-se pelo Vitória. Vitória. Tu passaste a tua infância aqui, como disseste, no bairro da Bela Vista. Quais são as memórias que tens, assim, mais marcantes da tua infância? Tenho muitas boas memórias, principalmente aquela de podermos brincar em liberdade na rua, até às altas horas. Ou seja, saímos para a rua, na minha infância, toda a gente criava toda a gente. Ou seja, acabava por estar no bairro a brincar com os meus colegas e tinha um colega meu, estávamos no pátio dele, em que a mãe dele chamava para jantar, chamava-me também. Ou seja, todas as crianças que ali estavam, com aquele colega que vivia naquele prédio, íamos todos lá comer, ou seja, toda a gente criava toda a gente. Acabaria por ver uma senhora com sacos de compras na mão, não era minha mãe, não era parente meu, mas tinha que ajudá-la, ou seja, havia uma entreajuda, havia uma liberdade de darmos todos como se fosse uma grande família, ou seja, é essa que eu vejo com os meus miúdos. Não há isso, é casa, escola, casa, sai de casa para ir para o treino, ou seja, já não há o brincar na rua, já não há muito, e isso é uma das coisas que eu acho que nos fez mais adultos num curto espaço de tempo, era podermos aprender na rua com bastantes coisas. Tu estavas a falar dessa solidariedade, não é? De haver sempre mais um lugar à mesa, mesmo num contexto que se calhar socialmente não era tão próspero, não é? Sim. Nunca sentiste que havia dificuldades em tua casa? Não, graças a Deus não. Graças a Deus meus pais sempre foram... Somos 10 irmãos, 6 raparigas, 4 rapazes, e graças a Deus não nos faltou, até o dia de hoje não nos faltou nada em casa. Os meus pais trabalhavam dia e noite, as minhas irmãs acabavam por cuidar de nós, nos educar, entre aspas, porque os nossos pais estavam a trabalhar, e graças a Deus não nos faltou nada em casa. Sempre, entre aspas, sempre fomos muito ricos em termos de alimentos, ou seja, não é que todos nós tínhamos 3, 4 pares de ténis, mas se tínhamos uns ténis ou 2, tínhamos que poupá-los e cuidar, ou seja, não jogar a bola com eles, porque uma coisa que era impossível não fazer, às vezes os ténis se rompiam, mas nós não éramos capazes de pedir ao pai: olha, tens de comprar outros ténis porque acabaram de comprar o mês passado, ou seja, mas em termos gerais fomos muito, falando por mim, eu e os meus irmãos fomos muito ricos e em todos os sentidos, a nível da alimentação, a nível da educação, de cuidados, sempre fomos muito. E depois tivemos uma sorte, que tivemos 6 raparigas primeiro, ou seja, as raparigas acabavam por me cuidar, ou seja, mais cedo começaram a trabalhar, e sendo mulher há uma outra sensibilidade de mãe, e elas, ou seja, nós rapazes sempre tivemos muita sorte de ter as 6 raparigas primeiro, que cuidavam de nós e começaram a trabalhar mais cedo, compravam-nos. A partir daí começámos a ter mais possibilidade de ter mais um par de ténis, mais um fato de treino, mais coisas, porque elas acabariam por ter aquele cuidado de mãe, que as mulheres... Na hierarquia foram as 6 meninas primeiro, 6 primeiro. E depois 4 meninos. Sim. Tu foste o primeiro menino? Não, o segundo rapaz. E eu lembro na altura, a falar com o meu pai, quando comecei a dar conta, porque naquela altura no bairro, toda a gente era 5 irmãos, 6 irmãos, 7 irmãos, éramos muitos, ou seja, tudo torna-se natural. É quando sais para a rua, para a escola, para a cidade, quando tu dizes: eu tenho 10 irmãos. Ei, 10 irmãos, então,
teu pai não vê televisão, ou seja, acabei por estar a crescer e me aperceber. E eu lembro de um dia perguntar ao meu pai, pai, como é que tu tens tantos filhos? Porquê que somos tantos? E ele disse que não, porque tinha que ter rapaz para continuar o meu nome, ou seja, por isso vinha rapariga, 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 e ele foi sempre insistindo até depois, e disse, então, mas já veio o mano, que é mais velho do que eu, depois vim eu, ainda veio mais dois. E ele disse, não, depois daí foi só para brincar. Depois já voltaste a fazer uma equipa de futebol. Quase, só faltava um. Pá, e agora, e hoje em dia vejo, porque tenho muitos sobrinhos, muitos primos, cada um que faz cada aniversário que há, ou seja, somos muitos mesmo, e é bom ter esse... E uma coisa que o meu pai e a minha mãe, que me deixam muito orgulhosos, foram sempre muito conceito de família, e isso é fundamental, é base para tudo na minha vida. Transmitiram-te muito essa ideia de núcleo, não é? O teu núcleo. Muito. Os teus pais vieram de Cabo Verde, não é? Sim. Quando a tua irmã era bebê, a tua irmã mais velha... 2 irmãs minhas nasceram lá. Ainda nasceram lá. Vocês vivem alguma tradição cabo-verdiana? Tens assim alguma ligação com o teu passado, vá? Não, nós, os meus pais vieram para Portugal com 2 irmãs minhas mais velhas, mas nós, por causa dos nossos avós, os nossos primos, os nossos tios, todos mais próximos, já estão todos em Portugal, ou seja, a única ligação que nós temos de África é a alimentação, a minha mãe nunca fala português connosco, ou seja, nem com os meus filhos ela fala português, ela fala sempre o nosso dialeto que é crioulo, ou seja, os meus filhos não falam crioulo, mas entendem tudo, ou seja, porque a minha mãe sempre, ela diz que a língua materna da África, ela fala português, mas connosco nunca fala português, ou seja, sempre o crioulo, e é isso que temos, é a ligação de África. Nunca fomos tão ligados porque não tenho lá família, ou seja, tios, avós, tudo aquilo que te poderia fazer ir à África era a família, ou seja, como não temos lá. E depois também fomos criados muito à moda europeia, ou seja, eu saí da minha casa aos 12 anos, fui viver em Lisboa. E aí tanto que eu nem sei dançar kizomba, por exemplo, porque não tive muito tempo de conviver com a minha cultura. Porque... E não tens curiosidade em ir lá, em descobrir, em emergir, assim, mergulhar um bocadinho dentro daquilo que acaba por fazer parte da tua história? Às vezes sinto essa vontade, mas como fui muito europeu, muito de estar em Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, Holanda, ou seja, acabo por ser um pouco mais europeu do que a África. Sempre que tenho férias, prefiro ir a sítios que na Europa, ou seja, não sei porquê, mas eu acho mais é porque não tenho família lá, não tenho ligação lá, por isso é que nunca tive tanta curiosidade, eu e os meus irmãos, porque falamos, ou seja, nunca nenhum de nós foi a Cabo Verde, ou seja, porque não temos lá família, eu acho que é mais por causa disso. E quando é que o futebol surge aqui na tua vida? Desde muito cedo? Sim, desde sempre. Não é? Desde sempre, porque era a única coisa que nós rapazes fazíamos, era acaba de comer, desce no pátio, joga a bola, mete 2 pedras de fazer baliza, joga a bola, vai para a escola e no caminho da escola mete as malas e faz baliza. Ou seja, o futebol acaba por estar envolvido, era a única coisa. Tanto que nos tempos antigos não havia poucos clubes que os pais teriam que pagar para jogar, porque toda a gente jogava futebol. O futebol era um desporto que era e continua a ser, mas hoje o ténis expandiu bastante, o basquete, através da informação, conseguimos ver os jogos nos Estados Unidos, o basquete o golfe, todas essas coisas acabam por fazer com que as crianças, principalmente rapazes, acabam por ir por diversos esportes, mas na minha altura era só futebol, consumia-se futebol por tudo. Ainda hoje também acaba assim. E tu já sonhavas em ser futebolista nessa altura ou era simplesmente uma diversão? Não, era o único sonho que eu tinha. Desde sempre? Desde sempre. O único sonho que eu tinha era ser jogador, tanto que eu me lembro na escola, nós íamos à escola porque éramos obrigados a ir. Senão éramos obrigados a ir à escola só por causa disso, e eu lembro que as professoras, nós dizíamos, professora, aquela coisa que nós tínhamos, nós vamos ser jogadores, mas tu tens que estudar para saber falar bem, para saber comunicar bem, é preciso estudos, e não professor, não vá lá, não é preciso, eu só venho aqui para não ter faltas, ou seja, era um pouco assim. Hoje obviamente, se eu soubesse aquilo que sei hoje, é possível fazer as 2 coisas. E o conselho que eu dou tanto aos meus filhos, tanto aos jogadores mais jovens que aqui temos, e um orgulho grande de saber que eles normalmente saem daqui, onde é que tu vais?
tenho que ir para a escola, tenho aula agora. Pô, isso é, quem me dera poder voltar àquele tempo e poder começar. Não ter desistido, não é? Da escola também. Exato, era a única coisa que eu fazia diferente, era isso. Não desistia da escola e levava a escola de uma outra forma. Ou seja, toda a minha carreira, estou feliz com a carreira que tenho feito, não mudaria nada. Obviamente, hoje sei mais coisas do que quando comecei, mas faz parte. Agora, uma das coisas que eu não deixaria para trás era a escola. E achas que agora, depois, ainda podes voltar à escola? Agora é mais estudo e estudar, ler bastante e tirar os cursos possíveis que se possam tirar entre os treinos e jogos, mas obviamente se era do início era muito mais fácil. Ou seja, não é? Toda uma continuidade. Agora há muita coisa que eu deixo de fazer mesmo porque tenho que conviver o máximo e consumir o máximo a minha carreira, porque com a idade tens que requer mais descanso, mais uma forma de alimentar melhor, uma forma de treinar melhor, para que tu possas chegar ao sábado ou domingo estar bem, não é? Estar ao mesmo nível. Infelizmente com a idade, ou seja, quase não és permitido fazer um mau jogo. Se faz um mau jogo é porque já estás velho. Quase não é permitido, ou seja, tu podes fazer um mau jogo como um miúdo de 20 anos pode fazer um mau jogo. Se um miúdo de 20 anos faz um mau jogo, ainda está a crescer, precisa de experiência. Se um jogador de 35 anos faz um mau jogo, já está velho. Ou seja, hoje em dia tens muito menos margem para poder errar. Então procuro no máximo fazer tudo aquilo que está dentro das minhas capacidades em termos dentro do treino e fora do treino, para poder chegar sábado e domingo estar no melhor nível daquele dia. Nem sempre corre bem, mas pelo menos sei do que tudo fiz para correr bem. Tu hoje em dia, muito até por essa atitude, és o ídolo aqui de muita gente, mas na tua infância, lembras-te de quem foram os teus primeiros ídolos, os primeiros jogadores para quem tu olhaste e disseste uau, quero ser igual? Sim, eu lembro porque tinha um jogador francês que era o Marcel Desailly, que era um jogador que jogava em várias posições, jogava lateral direito, jogava central, jogava meio defensivo, ou seja, toda a minha carreira na formação e mesmo agora, chegando a sénior, fiz bastante essas posições, então era o jogador que eu me via bastante, era o Marcel Desailly, um jogador francês. E aqui do Vitória, havia alguém que fosse era o Iachini, na altura era o Iachini, nós Iachini, Chiquinho Condes, nós vinhamos até, por causa da cor da pele, eu dizia, não, o Iachini é meu primo, ou seja, eu era português e ele era nigeriano, ou seja, não, o Iachini é meu primo, e vinha aqui, gostávamos bastante dele, do Iachini na altura, e é o ídolo de muitos vitorianos, ou seja, até ainda hoje. Sim, há muita gente que ainda menciona. Acabei por ver um artigo agora há pouco tempo que ele fez anos ontem, salvo erro. Acabei por ver um artigo, alguém a desejar os parabéns, de que se eu estivesse vivo, era o dia de aniversário dele, fazia X anos, não me lembro quantos anos faria, mas ainda ontem vi um artigo sobre ele. E como é que depois dás este salto aqui do futebol no bairro, das ruas, para a estrutura de um clube? Nós jogávamos aqui nos torneios que havia de verão, São Domingos, Liberdade, Águia São Gabriel, andava nos torneios, depois dali fui para os Pelezinhos, mas vim aqui treinar ao Vitória, só que eu não fiquei, porquê? Porque eu era, naquele tempo, o meu BI, o meu cartão de cidadão era estrangeiro. Eras extracomunitário. Exatamente, porque os meus pais eram cabo-verdianos e agora já há uma lei de que se o teu filho nasce aqui já é português, ou seja, mas na minha altura não. E eu quando vim ao Vitória já havia um extracomunitário, ou seja, não dava para ter dois na altura, e o Vitória só tinha uma equipa, não dava para ser. E fui para os Pelezinhos e depois num torneio na Costa da Caparica em que fomos campeões dos Pelezinhos e ganhámos ao Sporting na meia-final e ao Benfica na final. E foi aí que éramos para o Benfica, 5 jogadores de nós dos Pelezinhos éramos para o Benfica, mas tínhamos aqui um olheiro que era o professor Coutinho, que era do sindicato, e ele é que nos levou-nos ao Sporting, e a partir daí começou a minha caminhada. Estavas nas escolinhas ainda, nessa Estava nas escolinhas, sim. Eu cheguei ao Sporting nas escolinhas. E assustou-te essa mudança? Os teus pais reagiram bem? Como é que foi dar esse salto assim de repente para... Engraçado, porque ainda há pouco tempo estive a falar com a minha mãe, no fim de semana passado, estive a falar com a minha mãe sobre isso, e ela me dizia, na altura quando tu foste para o Sporting, eu com medo, ou seja, mas nós também não tínhamos carro para te levar, não tínhamos condições de fazer alguém que te levasse lá, ou seja, eu tinha que ir de autocarro. Com aquela idade, eu tinha 9 anos. 9, 10 anos e ia de autocarro para Lisboa. E à noite? Saímos da escola, íamos treinar, mas só que éramos 3, 4 jogadores, e íamos para o Sporting todos juntos, e à medida que os anos foram passando,
acabámos por ter pessoas que iam trabalhar àquela hora, que iam sempre a Lisboa àquela hora e acabavam por falar connosco. Então vocês são onde? Os vossos pais estão onde? O que é que vão fazer? E nós já vamos treinar ao Sporting e elas acabariam às vezes dar-nos uma moeda para comermos qualquer coisa, porque só tínhamos dinheiro para a passagem, ir e voltar, ou seja, qualquer coisa que fizermos com o dinheiro. E já aconteceu de acabarmos o treino e estarmos com bastante fome e apanharmos o metro na altura, não pagávamos o metro, porque quando vinha o pica na altura saímos pela outra porta, esperámos outro metro, apanhávamos e vínhamos e chegámos à Praça de Espanha, porque viajávamos tantas vezes que os choferes acabavam por nos conhecer. E nós, com frio, punhamos a t-shirt sentados, punhamos a t-shirt em cima do joelho, as mãos por fora, com frio ali sentados. E os choferes acabaram por dizer, então vocês hoje não vão. E nós dissemos que o único dinheiro que tínhamos comprámos uma Santos, porque vínhamos a passar no metro em Campo Grande e estava a cheirar a bolo, estava a cheirar. E nós com fome acabámos por comprar. E o chofer disse, olha, eu vou-vos levar, mas sentem-se lá atrás, não falem com ninguém, porque senão a polícia vai levar preso. Naquela altura nós com medo, sentámos lá atrás, não falámos a viagem toda. Chegámos a Setúbal, saímos do carro todos felizes, mas nunca dissemos isso aos nossos pais, ou seja, mas eram coisas engraçadas que fazíamos naquela altura que hoje tenho 2 filhos e nunca ia deixar eles ir para Lisboa sozinhos. Então, não, é muito difícil. Mas sentes que foi isso também que te ajudou desde cedo a ganhar a responsabilidade perante o treino, perante a carreira que estavas a querer construir? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho também que os meus pais também não me levavam porque não tinham condições, vocês tinham que ir trabalhar e nesse sentido era muito difícil conseguir nos levar e trazer todos os dias, ou seja, era muito difícil, ou seja, acabámos por fazer aquilo por uma necessidade e atrás de um sonho que tínhamos de ser jogadores e era jogar no Sporting na altura, foi uma coisa, e sou muito grato ao Sporting porque acabaram por ser também os meus pais em termos de educação, em termos de ética e disciplina, acabaram por completar aquilo que os meus pais começaram, acabaram por completar a minha educação. E isto nunca na minha vida vou esquecer isso. E depois há uma altura em que dás então o salto para o centro de estágios, não é? Sim. E aí deixas de ter esta rotina tão complicada, exatamente. Não é? Aí chegou um ponto que as coisas foram correndo bem, já fui começando a jogar e a conseguir ser titular na equipa. A partir daí, em termos de desgaste, era bastante e foi aí que me levaram para o centro de estágio. O que é que essa mudança para o centro de estágio te trouxe? O que me trouxe levou-me para um mundo onde não tinha que fazer as viagens, mas eu naquela altura estava com jogadores de 16 anos, 17 anos, 18 anos, todos homens, ou seja, quase tu é que tinhas que ir espejar o lixo, tu é que tinhas que, se fosses lanchar, tinhas que trazer o lanche para eles, ou seja, não é bem bullying, mas faz parte do crescimento dos mais novos terem que fazer. Não é? Exatamente, dos mais novos terem que fazer aquilo e às vezes chegou um ponto onde nós mais novos deixámos de fazer e quando acordávamos de manhã era com espuma de barbear na cabeça, shampoo, ou seja, começaram a fazer as praxes que era para nós termos que fazer aquilo a eles e foi assim. E depois vieram os outros mais novos, começámos nós a fazer eles, ou seja, e o ciclo assim andou. Mas foi em termos de crescimento, foi bastante bom, ou seja, eu acho que muito cedo sabia aquilo que eu queria e muito cedo comecei a ter responsabilidades, ou seja, viajar para Lisboa aos 9 anos, aos 10, sempre a viver sozinho, sempre a fazer as coisas sozinho. Eu acho que isso fez-me um homem muito cedo. E sentes que foi isso também que te afastou um bocadinho das situações que o teu contexto social se calhar convidaria, se calhar outros colegas teus que acabaram... Eu fui abençoado nesse sentido. Na minha altura, eu acho que onde eu vivia, na Bela Vista, eu fui abençoado nesse sentido, de sair daquele contexto na altura certa. Porque era uma altura pique, uma altura em que não sei se vocês possam se lembrar daquela altura na Bela Vista, nos anos 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, era um contexto de bairro muito intenso, ou seja, vivia-se tudo que era coisas menos boas, vivia-se com muita intensidade ali dentro e aquilo era adicto e eu quando fui para ir morar em Lisboa, no Sporting, ainda não queria ir porque aquela era a minha vida, não é que não queria ir, mas eu lembro-me, o dia que cheguei lá cheguei lá de manhã e depois no final do dia fui ver o treino da primeira equipa e quando eu estava sozinho
sabia que eles iam treinar e eu saí do centro de estágio, sozinho, fui, vi o treino até o final e quando acabou o treino eu vi os jogadores, o Tonhito, o Peter Schmeichel, a saírem do treino, bem tomado, e carregar o botão, abrir a porta do carro deles, entrar no carro deles e ir para casa, tranquilo. Eu digo, porra, ontem estava num contexto onde veio polícias e os carros os carros não eram deles e polícia atrás deles, ou seja, um ruído de barulho de polícia, que era o errado, para estar num contexto hoje de ver os jogadores tomar o banho deles, ter a roupinha deles, abre a porta do carro deles, vão sem ninguém atrás deles. Ou seja, é isso que eu quero para mim. E foi aí que me deu o clique, porque até aquele dia estava com o coração apertado porque eu não queria estar ali, queria estar aqui. Em casa, não é? Mas depois de ver aquilo, eu disse, não, este aqui é o meu caminho. É isso que eu quero para mim. Não quero polícias atrás de mim, não quero isto para mim. Quero sair do meu treino, tomar o meu banho, carregar no botão do meu carro, abrir o meu carro e vir para casa. E assim aconteceu. Mas achas que estavas agarrado a esse contexto que conhecias por ser a única realidade que tinhas testemunhado? Sim, porque é adicto. É adicto. O bairro torna-se bastante adicto, porque naquela altura os teus ídolos no bairro são aqueles que mais coisas fazem. Porque eles têm as mulheres mais bonitas, porque eles têm mais dinheiro, porque eles andam com melhores roupas. Ou seja, os teus ídolos são aqueles, mas tudo adquirem aquilo tudo por fazer coisas erradas. Hoje já consigo ver isso, mas naquela altura não conseguia. Ou seja, só queria ser como eles, mas não sabia, não via que faziam errado para obter aquilo que tinham na altura. E hoje em dia vou ao bairro, a minha mãe vive lá, e hoje em dia já não tem nada a ver, ou seja, já está tudo diferente, já não... Foi um milagre, ou seja, as gerações começaram-se a mudar, aqueles que faziam aquilo, alguns acabaram por ter a felicidade de não estar aqui hoje neste mundo, outros estão presos, outros arranjaram uma boa namorada que lhes tirou de lá, que foram para outros países, e hoje vais a bairro, já é como se estivesses em qualquer zona de Setúbal, porque já não é bairro, tem jardim, tem campo de futebol, as crianças já brincam de uma forma, já não há nada disso de que havia no meu tempo. Portanto, hoje esse contexto está muito melhor, muito mais fácil, muito mais... Já são crianças normais. Sabe, noto que ficas quase comovido a falar do bairro hoje em dia, da qualidade de vida que essas pessoas têm. Sim, se calhar sim, no teu tempo não existia. Não tínhamos jardim, não tínhamos... E mesmo se tivéssemos, partíamos tudo. Éramos... A nossa educação, ou seja, a nossa cultura no bairro naquele tempo era muito intensa. Era muito intensa. Parecíamos que o mundo não existia, ou seja, até eu lembro, víamos aqui à Baixa de Setúbal, tipo, estávamos em outra cidade, como se estivéssemos em Lisboa. Tipo, era prédios, não via as pessoas na rua, era diferente, ou seja, vinhas aqui à Baixa, era como se estivesses no centro de Lisboa a passear. De tanto que nós estávamos ali, não saímos, a nossa vida era muito fechado, era um círculo muito havia sempre fechado. festa, havia sempre coisas, havia polícia, porque a polícia vinha, porque havia sempre qualquer coisa. E aquilo fazíamos que aquilo era a nossa vida. E depois é nesta altura que ser profissional de futebol passa mais, se calhar, daquele sonho que tu tinhas desde pequenino para ser um objetivo, ali palpável, ali a uma distância. Ali porque depois começaste a ir à Seleção Nacional. Acabei por me naturalizar português, depois ali, através do Sporting, ajudaram bastante para a minha naturalização sair, porque nasci cá, aí todas as coisas, a partir daí começou já a bater a Seleção Nacional e está a acontecer, ir treinar com a primeira equipa, está a acontecer, ir treinar num escalão superior ao teu escalão, ou seja, foi daí que o sonho começou-se a tornar realidade. Depois veio o primeiro contrato, aí começaste a sentir jogador, ou seja, de verdade, como aquilo que tu vias, começaste a viver ali. E acabas por chegar a sénior no Sporting, sim. Mas és emprestado na tua primeira época ao Casa Pia, certo? Sim. Foi importante para ti nessa fase de, se calhar, um possível deslumbramento, que tu dizes de aquilo que eu via nos outros jogadores está a acontecer-me agora, dar daquilo que pode ser considerado um passo atrás? Não foi porque eu estava habituado a um contexto de estar sempre com os jogadores da minha idade. Ou seja, éramos juvenis, 16 anos, com os sub-17, sub-18, sub-19, ou seja, sempre no mesmo contexto. E eu, quando fui para o Casa Pia,
assustei-me porque tinha jogadores que tinham muita barba, que havia alguns que fumavam. Ou seja, eu acho que o jogador de futebol tipo, não devia fumar. Ou seja, aquilo não é para jogador de futebol. E ele tinha uma vida normal. Assim, que ele acabou por assustar porque nunca tinha vivido um contexto assim. Eu ia treinar a primeira equipa às vezes, mas não equipava no balneário deles. Equipava no meu, depois ia, quando eles fossem para o campo, ia para o campo. Mas nunca tinha presenciado os jogadores irem trabalhar para depois virem treinar, nunca tinha presenciado isso. E aquilo foi um choque de realidade. E a forma que eles falaram para o árbitro, tratar o árbitro pelo nome, ou tratar o árbitro mal. Ou seja, nós, em toda a formação, o árbitro quase que é como se fosse um pai ali dentro. Quase ninguém diz nada ao árbitro na formação. E aquilo para mim foi, logo no início, foi um choque. Nesse sentido de ter homens no balneário, ou seja, não estava habituado, éramos todos da mesma idade, falávamos todos a mesma língua e ali eles a falarem de mulheres, a falarem de filhos, a falarem. Ou seja, aquilo foi. O choque para mim foi nesse sentido. E tornou-te mais homem também? Tornou-me mais homem, com certeza, porque a partir daí comecei a ver que já não dava a voltar para trás. Agora, cada vez mais vou ver esses cenários, vou ver essas coisas, vou estar a presenciar cada vez mais, a jogar. Já não estou a jogar com jogadores da minha idade, ou seja, já estou a jogar com jogadores que são 7 anos mais velhos do que eu, 10 anos mais velhos do que eu, ou seja, que já são mais fortes do que eu, ou seja, tinha que treinar bastante para poder equilibrar o salto que foi estar ali. E como é que correu essa primeira época? Correu muito bem, porque, e a malta do Casa Pia, lembro-me que foram excepcionais. O pessoal foi eu e o Varela, que fez a carreira depois Porto, Silvestre Varela, fomos nós do Sporting os dois para lá, e eles acolheram-nos, eu lembro-me como se fosse hoje, como dois miúdos que vieram do Sporting, já sabiam de nós, por causa das seleções e isso, trataram-nos, acolheram-nos e nós acabámos por jogar titular e acabar por render bastante. Foi uma época fantástica que fizemos no Campeonato de Portugal. E depois vais para Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira. Já atrás do europeu, se calhar do sub-21. Exatamente. Aí já lembro-me que eu ia à seleção sub-21, mas na altura os jogadores era uma seleção com uma geração de ouro, que é Quaresma, Manuel Fernandes, ou seja, todos jogavam em grandes clubes e jogavam, e eu estava no Sporting, não estava a jogar, e o Mister Agostinho Oliveira, salvo erro na altura, ele disse-me que quer-me levar ao europeu, mas que tinha que jogar, porque estes 6 meses não tenho jogado, mas tenho vindo sempre à seleção, mas que a partir de agora, para a chamada ao campeonato, é preciso estar a competir, e foi aí que eu fui para o Feirense, e foi uma época, o Feirense estava mal na altura, lembro-me que estávamos em zona de descida, e quando cheguei lá, em janeiro, foi com o novo treinador que me veio buscar, Francisco Chalot, e depois acabámos por fazer uma época fantástica, e acabámos por salvar e acabar por estar confortável já até a penúltima jornada, estávamos confortáveis e a época correu bastante bem. E o primeiro vez jogar na segunda liga, uma liga extremamente dura e intensa, e correu bastante bem. Tanto que correu bem que acabaste mesmo de ser chamado. Exatamente. Qual foi a sensação de estar ali com a camisola das quinas, vestida, a ouvir a portuguesa tocar? Não, aquilo porque eu já tinha vivido o contexto de seleção, o hino nacional desde os sub-16. Ou seja, mas estar num europeu, aquilo que era mais fascinante é que estares ali com os jogadores, com o Quaresma, que na altura eram estrelas da geração de hoje, de futebol nacional. E, ou seja, com todas essas estrelas, Hugo Viana, todos esses jogadores ali, estares ali com eles naquele contexto, era emocionante, fazia-te crescer, fazia-te durante os treinos estar melhor, e acabei por jogar no europeu, que me deixou muito feliz, e dali que deu o salto para a Inglaterra. Para a Itália, desculpa. Fui para o Cagliari, daí do europeu fui para o Cagliari, e depois do Cagliari, na altura que eu estive no Cagliari, eu voltei ao europeu, porque eu fui ao europeu mais acima do que aquele que eu tinha que ir, ou seja, eu fui... Era da seleção B, se calhar, na altura? Não. Eu fui a esse europeu, mas eu não era sub-21. Eu lembro, não era sub-21, porque depois, quando fui para o Cagliari, tivemos o europeu na Holanda. E aí foste já como sub-21? Exatamente, aí já fui como sub-21. Fui ao europeu na Holanda e foi daí que eu fui para a Inglaterra. Porque sempre queria ir para a Inglaterra, porque eu lembro de pequeno e o Ronaldo estamos sempre a dizer que temos que ir para a Inglaterra, aquela é a nossa liga, aquele é o nosso campeonato. E o meu desejo era ir para a Inglaterra, porque ele já lá estava. E o meu desejo era ir para lá e acabou por acontecer.
Sabes que eu acho que o futebol italiano acaba por se encaixar muito bem nas tuas características mais defensivas, não é? Sim, sim, é muito tático, mas é muito, muito tático. E por outro lado, depois é um pouco o contexto aqui, como aqui em Portugal, ou seja, quase todo, não há contacto, não pode haver muito contacto físico, qualquer coisa é falta. E em Inglaterra já vive-se mais o futebol, são todos mais honestos nesse sentido. Em Inglaterra, muita pouca falta ganha-se. Aqui em Portugal, eu costumo dizer ganha-se, 90% é ganhar falta, não é falta. Porque os jogadores já sabem ganhar, somos peritos em fazer isso, em induzir o árbitro ao erro. Porque se tu vês um jogo de Inglaterra, ainda há. Deixa jogar, não é? Quase sempre, deixa É jogar. muito. Por exemplo, estava a falar com um colega meu hoje no balneário, estávamos a falar sobre isso e eu disse: hás de ver em Inglaterra quantos jogos grandes há, quantos derbys e clássicos em que há expulsão. É muito raro haver expulsões, porque não se induz ao árbitro à expulsão, não se induz ao árbitro ao amarelo. Se um jogador já tem amarelo, o jogador não tem que sair porque tem amarelo, vai jogar no 90 mil, o treinador não tira, porque não, é muito difícil que seja expulso. Num jogo grande, e em Portugal, cada jogo grande há sempre expulsão, porque é induzido, é uma falta, toda a gente se reúne com o árbitro para que lhe induza, ou a bancada, já Faz é essa pressão também. já vale tudo isso para se poder ganhar. E por isso é que eu adorei muito chegar à Inglaterra mesmo por essa, que é mais honesto, é mais honesto. Tu estiveste 10 anos em Inglaterra. Tive lá 10 anos em Inglaterra. Qual é a melhor recordação que tens dessa fase da tua vida Foi e no da tua Sheffield. carreira? Foi no Sheffield Wednesday, foi onde subimos à segunda liga e fomos 2 vezes aos playoffs da segunda liga para subir à primeira. Inclusive fomos à final, mas não, perdemos na final por 1-0, não conseguimos, mas foram as épocas de ouro em Inglaterra, foi no Sheffield. E a vida em Inglaterra também é muito diferente da vida em Portugal? Sim, é muito diferente, mas lá está, toda a gente que eu encontro que está em Inglaterra mas que não joga futebol, que faz uma vida normal, diz que a Inglaterra não é bom a nível de clima, mas quem joga futebol, a intensidade que se vive o futebol é o melhor país do mundo. Para quem joga futebol é o melhor. Nem dás conta do tempo, nem dás conta do Natal, porque o Natal joga-se, ou seja, Boxing Day. acaba-se por ser a festa, a tua festa, em vez de ser a reunião com a família, acaba por ser a tua festa dentro do campo no dia 26. Com a tua outra família, ao Com final. a outra família, exatamente. Ou seja, o futebol é tão intenso que já deixas de ligar praticamente ao tempo, é o futebol. Os estádios são sempre cheios, a televisão, eles dão destaque a todas as equipas, não só aos grandes, ou seja, há programas em que tanto falam muito do Manchester United como falam muito do Sheffield, é igual, não há uma tipo, diferença tão exatamente. acentuada, não é? Porque aqui em Portugal talvez há programas que só falam dos 3 grandes e a Inglaterra é totalmente diferente. A Inglaterra vive-se tudo o que é futebol de uma forma intensa que quem joga futebol é o melhor país que pode estar para. Então tu achas que temos muito a aprender com o futebol inglês, de Eu uma acho forma que sim, geral? eu acho que sim, muito mesmo, muito. Muito em termos, para que haja mais qualidade. Eles lá, por exemplo, não sabem o que é perder tempo. Se a bola vai fora, eles não têm aquela matreirice de olha, agora vou mais devagar. Eles não têm isso, não funciona. É tudo normal, é tudo, a bola sai fora, agora vou buscar a bola, ponho a bola a jogar, ponho a bola na frente, eu saio a jogar, é tudo normal, é tudo jogo até. Por isso é que em Inglaterra há jogos com 90 minutos está 1-0 e o árbitro dá 4 minutos de desconto, a outra equipa acaba por virar resultado nos 4 minutos que há, porque joga-se até ao fim. E eu também não jogo porque eu acho que é mais a questão financeira também que quando eu vim para aqui eu vi que a questão financeira aqui faz com que se tu pões-te a ganhar 1-0, principalmente a jogar na Primeira Liga, o ganhar dá-te estabilidade porque acaba por não haver o problema de pagamento, acaba por não haver o problema do atraso. E aqui em Portugal, infelizmente, agora está melhor, agora está muito melhor em Portugal, porque a Liga também vai evoluindo e vai fechando as portas a certas coisas, mas eu vejo que há a diferença, que aqui o facto de tu ganhares dá-te a estabilidade de saber que vais receber ou que não vai haver esse problema no final do mês. E quanto mais estás a perder, mais o presidente se atrasa a pagar ou falha nesse sentido. Mas eu acho que agora está melhor. Nem é preciso perguntar, já deu para perceber que preferiste viver em Inglaterra do que em Itália por comparação. Sim, não é? sim, sem dúvida. Mas os teus filhos também nasceram lá? Nasceram.
Foi difícil dar esse passo na tua vida sem teres a estrutura familiar depois também à tua volta? Não, foi difícil. Não sabia, ou seja, eu convivi com os meus sobrinhos, mas não sabia como é que era à noite, não sabia nada disso. E quando aconteceu de nascerem lá, nós não sabíamos, ou seja, fomos pais pela primeira vez, não sabíamos, mas depois, quando eu comecei a ver aquilo, já liguei para a minha sogra, liguei para a minha mãe, até tinha que ver tudo. Porque senão não conseguia dormir, não conseguia... Foi mesmo muito difícil, ou seja, a vida mudou por completo e eu não sabia. Ou seja, tudo o que nós fazíamos antes, que era ir jantar fora, ou ir ao cinema, ou estarmos em casa, o que vamos fazer? Olha, vamos ao cinema, então temos que sair em 5 minutos. Chega, veste, já estamos a sair. Ou seja, quando tivemos os bebês, ei, agora para sair, e vais a sair, suja a fralda, ei, volta para trás. Ou seja, tudo aquilo, e depois vamos jantar fora. Está no carrinho, mas está a chorar. Ou seja, tu não consegues desfrutar, já não dá. Já não dá, ou seja, teve que parar tudo. Ou seja, a partir daí, acabamos por ver que a vida mudou. E isso acontece com um, quanto mais com dois, não é? Não, nós foi dois e foi muito, para mim foi muito impacto porque à noite para dormir não dava para dormir, tive que chamar a minha mãe, tive que chamar a minha sogra, tiveram que ir para lá para eu poder dormir, porque senão não conseguia, porque a profissão que nós temos, o corpo, o corpo é a nossa maior arma. É a tua ferramenta de trabalho? É a melhor arma que nós temos, é o nosso corpo, é a nossa tudo. Então se tu não dormes, se tu não descansas, é impossível conseguires render. Quando a tua ligação ao Sheffield termina, regressas a Portugal, foi a tua primeira opção na altura? Não, porque eu não era para ir para a Espanha. Era para ir para a Espanha na altura e eu lembro vinha da China com o meu amigo, estávamos no avião e eu era para ir para a Espanha, mas o campeonato em Espanha começava mais tarde, acabou mais tarde e começava mais tarde. E eu depois disse, mas tenho que treinar, ou seja, não vou ficar todo esse tempo a treinar por mim, preciso de dimensões de campo, preciso de jogar, treinar normal. E eu era para ir a treinar Olivais, em Lisboa. E depois lembrei-me que o Mr. Conceito estava aqui no Vitória. E eu, quando me lembro daquilo, disse: se eu vivo aqui, o Mr. Conceito foi o meu selecionador na seleção, vou-lhe ligar para saber se há algum problema. Eu liguei e ele disse: estás à vontade, se eu venho aqui treinar, podes começar o dia que tu quiseres. E foi aí, vim treinar. E eu depois, as lembranças vieram, sempre quis treinar aqui, sempre quis jogar aqui. E o primeiro dia que treinámos foi aqui no Bonfim, e quando pisei no estádio eu disse, isto parece que estou a voltar àquele tempo. Lembrei-me até onde tinha-me sentado na bancada, no 5-2 do Benfica do Vitória, lembro-me de ter sentado na bancada atrás da baliza. Estava-me a lembrar tudo aquilo, ia treinar no Bonfim, e foi dali. Mas o plantel estava fechado, na altura. E acabou por o Venâncio sair e o Mr. Conselho dizer que gostaria que eu ficasse aqui. E quando ele disse aquilo mudou tudo. Ou seja, porque eu nunca tinha jogado na Primeira Liga Portuguesa. Não, nunca tinha jogado e a partir daí mudou tudo, porque eu ainda fui para a Espanha, porque o presidente do Valladolid estava em Madrid, eu fui para Madrid e depois falei com o Ronaldo e disse ao Ronaldo: olha, não quero deixar ninguém ficar mal, porque o Mr. Conselho disse-me que quer contar comigo, e abrindo essa opção, eu tinha dado a minha palavra que eu vinha para aqui, mas eu queria ficar lá, porque se não jogar agora, nunca mais vou jogar no Vitória. E ele disse: pá, tu tranquilo, tu é que, se a tua escolha é essa, nós sabemos respeitar, e obrigado por vir aqui e falar diretamente com eles, com o presidente, porque, pronto, a nossa vida é mesmo essa. Temos que seguir a correr atrás dos nossos sonhos e conseguir, quanto mais sonhos conseguimos concretizar, melhor vai ser. Exatamente, melhor a nossa vida vai ser. E o dia seguinte voltei outra vez para Portugal e assinei aqui no Vitória. E qual foi a sensação de concretizar esse sonho de infância e depois, quando de facto te estreias, não só num treino, mas a jogar no estádio? Foi uma sensação única, foi aquela sensação, porque foi o único clube que eu sonhei jogar, porque de pequeno, como eu disse, eu não via televisão, não sabia do Barcelona, não sabia do Real Madrid, ou seja, quando vinha saber dessas equipas já sabia do Vitória, porque eu andava na Baixa, aqui a pé, passava no estádio e via o Chiquinho Conde, o Sandro, que cresceu connosco ali no bairro, que jogava aqui. Ou seja, o único clube que tu vias era o Vitória. Ou seja, nunca sonhei jogar no Sporting, nem no Sheffield, nem no Charlton, nem no Cagliari, nunca sonhei jogar, nem no Casa Pia, nem no Farense. Só sonhei jogar aqui. E foi quando aconteceu, foi muito emocionante para mim. Eu lembro de falar com a minha mulher e dizer a ela que
que que na minha vida estava destinado a verde e branco. Ou seja, cresci no Sporting de verde e branco e sonhei jogar de verde e branco e este é o verde e branco que eu sonhei jogar e hoje estou a conseguir jogar. Foi sensacional. Foi muito emocionante. Estás-me quase a fazer chorar, não sei se estás a perceber, mas também foi por isso que quando recebemos a notícia da descida administrativa, não é? Tu resolveste ficar e ficaste independentemente de qual fosse o contexto. Sim, foi, e isso foi uma das coisas que eu disse que não sabia o que ia acontecer, não sabia iríamos ficar bem, não sabia. Eu lembro na altura tinha equipas boas que hoje estão na Primeira Liga, que naquele mesmo ano subiram de divisão, ou seja, que me queriam na equipa deles e eu decidi, na altura eu disse eu sei que estou a arriscar a minha carreira, mas vou tentar o máximo porque iria haver um impacto de um jogador estar na Primeira Liga e ficar no Campeonato de Portugal, ou seja, iria ajudar de alguma forma com que o clube com que a identidade não se perdesse. E eu lembro-me depois a falar com o Zequinha, depois lembro-me a ligar para o Mano, a ligar para o Nuno, a ligar para o Mendy, para ajudar, para quanto mais ficássemos melhor, quanto mais jogadores que estiveram na Primeira Liga estar aqui melhor, pelo menos até janeiro, pelo menos até final da época, para que tentasse com que o Vitória, para além de ter caído, não acabasse a mística, porque eu acho que se saíssemos todos na altura era muito difícil, porque não havia algum nome, alguma sustentabilidade que pudesse fazer com que viesse alguém para nos ajudar. E naquela altura eu lembro-me a falar com o Zequinha, sentámos várias vezes nós dois e perguntámos um ao outro, conseguimos ver a jogar contra a camisola, não conseguimos, não dava, eu acho que foi uma coisa dura na altura, mas também foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, para mim, e falo com o Zequinha, estou-me a arrepiar porque na altura foi duro. Foi muito arriscado, não é? Quer dizer, acho que ninguém nos podia julgar. Era estar quase mandar uma carreira fora porque tinha amigos e a dizer para não ficar, mas o coração não consegui. E as pessoas que me fizeram propostas para sair, fizeram propostas, mas boas propostas e foram compreensíveis para comigo e dar-me tempo para eu decidir, mas eu não consegui. Foi mesmo de não conseguir mesmo. Não é que eu tinha problemas de sair, estar no norte do país ou estar em Lisboa. Eu já estive em Inglaterra, já estive longe de casa. Não tinha esse problema e aquela altura não consegui. Foi mesmo o coração não deixou. E hoje sentes que foi a melhor decisão, não é? Como tu disseste. Hoje, e tudo, se voltasse atrás, faria exatamente igual. Isso é das coisas que me deixa de coração e alma limpa, porque faria tudo igual. E como é que vês o momento atual e o futuro do Vitória? Eu vejo o momento atual melhorarmos bastante. Ou seja, a expectativa era muito grande e continua a ser, sem dúvida, porque este clube assim exige que tenhas essa força para conseguir, porque é um clube histórico que vive muitas coisas boas e o momento atual e todo o início desta época era de muita expectativa e não começámos da melhor forma. A equipa também foi mudada completamente, ou seja, muitas caras novas, muita adaptação, o contexto Vitória é um contexto muito diferente de outros clubes e isso acaba por sentir, ou seja, porque aquilo que nos aconteceu foi uma tragédia e todas as tragédias deixam marcas, deixam mágoas, não queremos aceitar. Ou seja, demora a aceitar, até culturalmente, a nível dos sócios adeptos, culturalmente vivemos como se fôssemos de Primeira Liga. A exigência é igual, ou seja, igual ou maior, porque na Primeira Liga permitiam-te que se tu não jogasses bem, ou as coisas não correram bem com o Vitória de Guimarães, que era uma equipa estável na Primeira Liga,
é uma equipa forte. Não correu bem cobrada, é uma equipa forte. Agora, na divisão que nós estamos, o que está dentro de todo o seio do Vitória é que o teu emblema é muito superior ao emblema, entre aspas, do Caldas da Rainha. É muito superior ao emblema do Oliveira do Hospital. Então acho é quase dizer assim, temos de ganhar é fácil, somos obrigados a ganhar. Mas hoje em dia o futebol já não é assim. O futebol toda a gente treina bem, toda a gente cuida-se bem, a informação já chega a todos, toda a gente descansa bem, toda a gente recupera bem. Ou seja, aquilo que eu digo, e a Liga 3 é extremamente competitiva. Muito, muito difícil. Há muitos jogadores da Liga, eu acredito que 90% dos bons jogadores da Liga 3 podem jogar numa Primeira Liga, certeza absoluta. Mas lá está, uma equipa de Primeira Liga é um conjunto de todos bons jogadores. É um conjunto de todos bons jogadores. E enquanto na Liga 3 não é um conjunto de todos bons jogadores, porque ainda estás a formar jogadores. Que são plantéis de 13, 14, 15 jogadores séniores, e depois tens outros 7 ou 5 jogadores que ainda estão-se a formar. Júniores acabam por jogar e jogar bem e conseguir render e competir bem. Mas o contexto que nós vivemos e o momento atual, lá está, é quase a obrigação de teres que ganhar todos os jogos, mas e não funciona assim. E eu acho que atualmente melhorámos bastante, conseguimos estabilizar e uma coisa que foi muito boa foi aquilo que eu digo, nos momentos maus é que o homem acaba por se revelar a sua identidade, e eu acho que com o momento mau que passamos não perdemos ninguém. O treinador confiou sempre em todo o plantel, e dentro do plantel já tive plantéis onde já houve jogadores aí, havia de facto nos momentos maus, porque é uma instabilidade muito forte e nós não tivemos isso. Não entramos em vias de factos entre nós, nos unimos, trabalhamos tão forte desde o dia 1 como aquele dia. As coisas não estavam a sair bem na altura, mas agora as coisas estão a melhorar e acabamos por saber passar aquele momento, nos revelamos uns aos outros, conhecemos o que é nos momentos maus, como cada um de nós age, e isso é uma coisa que eu estou mesmo muito orgulhoso da minha equipa, da forma como os treinadores conseguiram manejar todo o grupo de trabalho, na forma, o entusiasmo que sempre nos deram durante os treinos, durante a semana, fez com que conseguíssemos sair daquele momento menos bom que estávamos para estar num momento mais tranquilo. Mas não, é como tudo na vida, se estás num momento mau, tudo está mal. Se estás num momento bom, nem tudo está bem, mas cria-te mais responsabilidade, porque já os de fora olham para ti de outra forma, ou seja, quase não dá para parar. Este é o futebol, por isso é que eu acho que os jogadores de futebol, a carreira acaba cedo, porque é sempre muito intenso, porque se estás bom, se estás bem, não dá para estar num mundo das maravilhas, porque as outras equipas, quando jogam contra ti, vão estar, preparam-se muito melhor, o foco é muito maior, a concentração é muito maior, ou seja, tens que estar sempre no teu limite para poder render ao máximo, porque serás sempre o alvo a bater. Tu falavas agora de que a carreira acaba cedo, não é? Mas e o teu futuro? Nós queríamos todos poder guardar-te num potinho e que tivesses a jogar connosco para sempre, mas sabemos que não é possível, não é? Ainda te vês jogar mais tempo, já começas a perspectivar outras funções dentro do futebol, queres afastar-te definitivamente quando Não, isto terminar? afastar-me será impossível. Eu é como eu digo, ainda vejo-me a jogar futebol, não vejo-me a jogar porque se tenho estado a render e essa é a minha paixão, tenho que vivê-lo o máximo que eu puder, ou seja, quase, eu já digo, eu jogo futebol até onde me deixarem jogar, porque é como eu te disse, se faço um jogo mal é porque já não tenho a idade, não há, é assim que funciona o mundo do futebol, é um mundo cruel, se estás num mau momento já não prestas. E isto é assim, o mundo do futebol é cruel nesse sentido, mas é impossível mudá-lo, será assim sempre. Então eu penso jogar, penso competir, porque essa é a minha essência, mas depois da minha carreira vou estar ligado ao futebol, certeza, vou querer estar ligado, porque é uma paixão muito forte e se Deus quiser estar ligado ao Vitória para poder continuar a lutar pelo Vitória fora das 4 linhas. Isso, mas se não for aqui, será em outro lado, com certeza, porque por onde passei, consegui sempre fazer com que
com que me respeitassem de uma forma exatamente igual que eu respeito os clubes por onde passei. Então, portanto, eu acho que trabalharei no futebol, com certeza. Os teus meninos já jogam futebol também? Jogo. Tu vês futuro para algum deles, para os dois? Sim, eles jogam bem. Até são melhores do que eu, por cá. São melhores que o pai? Na minha altura são melhores que o pai, por cá. Quando eu tinha a idade deles, eles estão muito mais à frente do que eu. Lá está, hoje em dia a informação está ao alcance, eles estão sempre na internet, no YouTube, a ver as fintas desse, as fintas daquele. Quando no meu tempo não tinha internet, não tinha acesso a ver essas coisas. Eu acabava por aprender no bairro, a jogar com os colegas e imitar o colega que sabia um pouco mais do que tu. Hoje em dia eles acabam por ter outras ferramentas que eu não tinha e são bem mais evoluídos nesse sentido. E como é que tu lidas com a adolescência dele, agora aqui enquanto pai? É difícil? É um novo desafio também? Até agora eles têm, porque eles são muito bons miúdos, são mesmo muito educados, são mesmo muito bons miúdos. Eu não vejo que eles vão que eles não vão dar problemas nesse sentido, porque são bons miúdos, não são aqueles miúdos, são bons até demais, que eu costumo dizer. Porque lá está, também eu acho que como não cresceram na rua como eu cresci, são mais tranquilos, mais ingênuos, são mais puros, ou seja, eu na idade deles já, ou seja, eles têm 13 anos, eu já aos 10 anos andava para Lisboa e ia de autocarro sozinho. E eles já são mais ingênuos, têm 13 anos, têm mesmo 13 anos. Mas são bons meus, eu não vejo que eles vão dar problema nisso. Olha, para terminar, vou fazer-te a pergunta que faço a toda a gente aqui, que é: se pudesses deixar uma mensagem para ser lida daqui a 20 anos por alguém, o quê e a quem escreverias? Uma mensagem... Não, acho que escrevi ao meu amigo, ao Ronaldo. Muito obrigado por tudo que ele... Muito obrigado por tudo que ele bem novo, eu lembro-me na altura, bem novo, houve um momento que a época não me correu bem no Sporting e eles queriam-me mandar de volta para... Pronto, queriam-me tirar do centro de estágio. E eu disse a ele que... Eu tinha dito a ele: irmão, olha, para o próximo ano não vou estar aqui contigo no quarto, mas vou estar a jogar contigo aqui. Porque eles vão trazer outro jogador para estar aqui no centro de estágio. E ele disse: não, tu não vais sair daqui. E ele foi falar com o diretor e puseram-se uma cama a mais no quarto para eu não sair de lá, porque ele sabia o contexto que era aqui do bairro, era difícil, que se eu viesse para aqui não acabaria por deixar o futebol, porque era tão intenso aqui que acabarias por seguir as pisadas de que a maioria seguia. Então, portanto, a mensagem que eu deixaria é que existem amigos de verdade. Existem amigos de verdade. Eu acho que muitas das vezes uma pessoa tão especial não sai da tua família. Não sai porque é teu irmão, porque é tua irmã. Não sai porque é do teu sangue. Às vezes um amigo especial não é propriamente sangue para sangue. Vem de fora. E pessoas mudam a tua vida em determinados momentos em que tu não consegues... que hoje olhas para trás e dizes: a minha vida mudou ali, porque aquela pessoa esteve lá para me ajudar. Então a mensagem deixaria para ele, e é uma das coisas que eu digo sempre aos meus filhos, de que os meus filhos convivem com ele naturalmente, não conseguem ver a dimensão que ele é, porque ainda eles estão com ele, é como se estivessem comigo ou contigo, é tudo normal, mas que ele mudou-me, fez-me... Não me deixou sair do caminho naquela altura lá atrás. E desde então consegui pegar na minha vida e ser a pessoa que sou hoje. Portanto, se nós temos aqui o nosso sim, e também temos que agradecer ao Ronaldo, não é? Sim, muito obrigada, Ronaldo. Obrigada a ti também, sim, por esta conversa tão boa, e boa sorte para o resto da época. Capitaneia aí os nossos meninos. Obrigado. Rumo àquilo que nós merecemos alcançar. Obrigado.